acreditar na misericórdia divina e ter certeza de que Deus provê a tudo a cada momento para todos nós. Conta uma história muito interessante que um rabino estava numa fila, numa daquelas estações da Rússia, o sol a pino, meio-dia, e ele lá na fila, passa um discípulo e vê o mestre, naquele sol candente e terrível, né? Aquele sol assim tipo nordestino, que a gente conhece muito bem. E aí ele se compadece do seu mestre, diz assim: mestre, por gentileza, sente aqui um pouquinho na sombra, me aguarde que eu vou tirar a passagem para o senhor. E ele se senta, e o discípulo vai lá, rompe aquela fila todinha, retira a passagem, entrega para ele: está aqui, mestre, sua passagem. Ele diz: ah, meu filho, muito obrigado, Deus lhe abençoe por isto. E aí ele vai saindo para pegar o trem. Aí o discípulo disse: mestre, eu também vou viajar, eu vou para uma outra cidade, mas o dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem do senhor. O senhor não entendeu, eu fiz o favor ao senhor, mas não disse que eu ia pagar a sua passagem de graça. Eu agora fiquei sem, eu não tenho mais dinheiro para viajar. Aí o mestre simplesmente olha para ele e disse: meu filho, eu também não tinha. Eu fui para a fila e Deus mandou você. Agora entre na próxima fila. Se você tem confiança, Deus com certeza vai mandar alguém para tirar a sua passagem. Então a gente muitas vezes não confia. A gente basta que esteja pronto. Você está pronto, Deus lhe utiliza da melhor forma possível. É só ter confiança. Através disso é que a gente entende como Deus está quase sempre, como diz a música, nos carregando nos braços. Porque Ele provê tudo. E tem uma história, não é espírita não essa história, a história é judaica. De um cidadão, comerciante, ia muito bem nos negócios, tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Os filhos, apesar dele fornecer-lhe tudo que era material, todos os bens, eles não correspondiam. E a filha única só queria viver de festa, nunca tinha arrumado um sentido para a sua vida. E aquele homem era profundamente infeliz, porque tinha dinheiro, tinha posição, mas não organizava a sua família. E aí ele soube que naquela cidade tinha um grande mestre que poderia resolver o problema dele. E ele disse: mestre, eu vim aqui lhe consultar porque me disseram que o senhor é muito sábio, eu queria que o senhor resolvesse o meu problema. Disse: qual é o seu problema? Eu sou casado, tenho 4 filhos, não querem absolutamente nada. Minha esposa também só vive de lojas de ajeitar o cabelo, aquelas coisas que as mulheres do Recife não fazem, né? E aí eu gostaria que o senhor me desse uma solução para o meu problema, que eu estou numa situação muito difícil. Ele disse: olha, você vai à cidade de Córdoba, fica aqui a uns 200 quilômetros, que lá o senhor procura um cidadão de nome Boaz, que ele vai resolver o seu problema. Aí ele disse assim: mas o senhor não poderia me dizer logo aqui? Não, nós gostamos das coisas muito imediatas, né? Você não dá para resolver aqui não, você sair tão longe. São 6 dias para ir lá, 3 idas e 3 voltas. Tem que alugar uma charrete, naquela época não tinha carro, a história é antiga. E aí ele disse: como é que eu vou fazer? Ele disse: não, meu filho, a sua ideia é essa, vá procurar Boaz na cidade de Córdoba, que ele é quem vai solucionar o seu problema. E ele meio a contragosto, mas pensando: quem sabe se esse Boaz não tem um rapaz e vai casar com a minha filha e vai resolver o problema. Já entusiasmado, pegou uma charrete e foi. Viajou 3 dias na poeira. Quando ele chega na cidade, ele para na entrada da cidade de um cocheiro que está ali arrumando uma ração para os seus cavalos. Ele diz assim: o senhor conhece Boaz? Ele disse: Boaz, não, senhor, nunca ouvi falar. Aí ele disse: mas como é que você não conhece Boaz? Deve ser um homem muito importante, que o mestre me mandou vir aqui procurá-lo, e você não conhece, então você deve ser uma pessoa muito mal informada. Eles perguntam ao açougueiro: quem sabe se o açougueiro não conhece Boaz? Ele disse: é mesmo. Aí foi lá no açougue e disse: olha, o senhor conhece Boaz? O açougueiro disse: nunca ouvi falar nesse homem. Mas como você daqui da cidade, esse homem é um homem importantíssimo, e o senhor veio me dizer que não conhece? Eu disse: não conheço. Mas quem sabe o carteiro que distribui as correspondências, o carteiro conhece todo mundo. Ele foi ao carteiro e a resposta também foi muito negativa. Ele disse: e agora, o que é que eu faço? Alguém disse assim: procure o mestre da cidade, o pároco, que ele conhece todo mundo. Infelizmente o pároco também lhe disse que não conhecia o Boaz, mas tinha uma senhora idosa, 103 anos, disse: essa mulher ela tem um quengo, apesar de ser idosa, mas ela tem uma memória muito boa, ela deve conhecer, porque ela conhece todo mundo aqui. Aí ele foi à
Aquela senhora, ele, quando chega junto com o pároco, ele diz assim: a senhora conhece Boaz? A velha se levanta, cospe de lado e diz: aquele desgraçado. E aí o cidadão ficou meio chocado, disse: a senhora conhece? Conheci muito. Aquele miserável, graças a Deus que ele já morreu. Aí o homem ficou sem saber como é que ele me mandou procurar um defunto. Disse, batia na esposa, bebia, era um irresponsável, fazia, aprontava, ninguém gostava daquele homem. Graças a Deus que ele morreu. Já faz mais de 30 anos. E aí o homem volta para conversar com o mestre, revoltado. Mas como é que o senhor me manda andar 6 dias, dias e noites, atrás de um defunto, cara que nem existe mais? Um homem que já faz 58 anos que morreu. Ele disse, e você, meu filho, qual é a sua idade? Aí ele disse, eu tenho 54 anos, tá vendo? Você já melhorou um pouco, você foi Boaz. Você precisou ir lá saber quem foi Boaz para poder agora você entender o porquê do que você está passando. Essa história não é espírita não, gente, é judaica. Então a cabalística, que é uma ciência oculta, que muito é conhecida no judaísmo, cujos rabinos, a corrente assídica, aqueles judeus de capa preta, peotes, que aqui são aqueles lacinhos atrás do ouvido, e capa preta, eles acreditam plenamente no que eles chamam de Guigu Neshamot, que é transmigração da alma. O Guigal em hebraico é roda, rodas da alma, como chama o sânscrito, com rodas, como chama o budismo renascimento, como chama os gregos metempsicose. Então, não foi Kardec que criou a reencarnação, ele a trouxe de outras religiões, e segundo o meu próprio professor de hebraico, um judeu, ele disse que foi da Bíblia que Kardec retirou a reencarnação, porque quando eu descobri, estudando hebraico com ele, que ele era judeu, e ele me perguntou certa vez, vocês protestantes, ele achava que eu era protestante, porque a maioria dos alunos dele são protestantes. Eu digo, não, o senhor está enganado, professor, eu não sou protestante, eu sou espírita e reencarnacionista. Ele disse, daí eu também sou. Eu digo, o senhor é reencarnacionista? Sou, meu filho. Eu digo, por que é que vocês, judeus, não ajudam a gente? Só a gente espírita que sai sofrendo e dizendo, a reencarnação existe, e os outros malhando, porque você não dá uma força para a gente. Ele disse que quem precisa acreditar na reencarnação é vocês, eu tenho absoluta certeza. E se acredita na reencarnação é porque está na Torá. E o que está na Torá a gente não discute, é dom divino, é aquele que Deus nos legou, a gente não entra em detalhes. Então vocês observam a diferença dos conceitos que a gente vai encontrando ao longo das pesquisas. E eu pesquisei muito, eu fiz igual a Paulo. Paulo dizia que era cristão entre os cristãos, romano entre os romanos e judeu entre os judeus. Eu fui durante 10 anos pesquisador de sinagoga, fui a Israel, convivi com judeu, comi com judeu, vi o quanto eles têm um ritual para tudo, quanto eles são ordenados, quanto eles são ortodoxos, para poder eu trazer alguma coisa para o respaldo da doutrina espírita. Porque quando eu descobri, porque na nossa religião ocidental, a gente tem Jesus como um cristão e não como um judeu. Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Quem quiser conhecer Jesus, vá ao judaísmo. Não procure no cristianismo. O cristianismo foi fundado por um pagão, Constantino, no século IV da nossa era. Jesus não fundou religião nenhuma e nem frequentou igreja nenhuma. Se ele frequentou alguma coisa, foi a sinagoga, como está nos evangelhos. Então, eu fui conhecer o judaísmo e Jesus quando eu fui buscá-lo lá no meio judaico. E aí a gente vai entender o Jesus que nós cristãos ocidentais o transformamos e até o desnaturalizamos. Porque a gente chama Jesus de cristão, ainda criou o verbo judiar como sinônimo de coisa ruim. E ainda achamos que não somos antissemitas. Somos sim. A gente precisa entender que esse universo não tem fronteiras. Somos todos filhos de Deus, criaturas divinas. Antes de eu começar a explorar alguma coisa do slide, eu gostaria de pedir, nós vamos passar uma mensagem rapidamente para justificar o porquê, justificar não, esclarecer o porquê a gente não se lembra de quem fomos.
E por isso que muita gente, não é esse, querido, é o outro. Esse aí a gente vai falar já dele. É o primeiro. Tem uma musicazinha aí, eu acho que deve sair, né? Acompanha a letra, eu não sei se vai dar para todo mundo ler.